Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Os que acharam, digam amém. Vamos juntos fazer, eu vou fazer a leitura, vocês prestem atenção na leitura. Eu vou falar hoje sobre como barro nas mãos do oleiro. Repitam, diga, como barro nas mãos do oleiro. Mais uma vez, 1, 2, 3, vai. Como barro nas mãos do oleiro. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vou dar ênfase ao verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Deus, quando criou o mundo, fez isso mediante a sua palavra. Ao criar o mundo, ele, ao dizer, pelo poder da sua palavra, o mundo foi criado. Mas para criar o homem, ele usou um artifício diferente. Ele não criou o homem com o poder da sua palavra. Ele criou o homem do pó da terra. E qual era o objetivo de Deus criar o homem do pó da terra? Número 1, para mostrar o cuidado especial que Deus teve ao criar o homem. Número 2, para mostrar a fragilidade do homem. Por isso Deus criou o homem do pó da terra. No texto que nós lemos, o Senhor Deus compara o homem como um barro. E no texto que acabamos de ler, compara o homem como barro na mão do oleiro. E é ele quem está dizendo: assim sois vós na minha mão. Nós somos como o barro na mão do oleiro. O oleiro é um profissional que, se você perguntar para ele como é que se fabrica um vaso de barro, ele vai dizer que o trabalho não é um trabalho simples, mas é um trabalho dificílimo, duro, que o resultado sai de maneira esplêndida. Mas o processo não é fácil. O processo é difícil. Então vamos falar dos processos para a confecção desse barro, desse vaso de barro. O passo 1
é a escolha do barro. Existem na natureza mais de 200 tipos de barro. Existe barro resistente e outros menos resistentes. Existe barro mais clarinho, outros mais escuro. Existe barro com liga. Tem barro que não tem liga nenhuma. E tem barro que tem pouca liga. Existe barro que estão longe das águas. Mas existem barro também que estão próximo às águas, aos rios, às fontes. E o passo número 1 de um oleiro é a escolha de um barro. E o oleiro, ele não vai na padaria buscar barro. Ele não vai no supermercado comprar barro. Ele não vai na farmácia buscar barro. Ele vai no lamaçal, no barreiro, um lugar cheio de lodo. Esse lugar que geralmente está longe da cidade e longe da sociedade. E o oleiro tem a capacidade de ir lá no meio do lamaçal, no meio do lodo, escolher um barro para fazer um vaso. E aí, é só o oleiro que tem essa capacidade de olhar para um barro e ver no barro, no meio do lamaçal e no meio do lodo, um vaso. E o texto vai informar o seguinte, que esse oleiro nada mais é do que o Senhor Deus. Esse oleiro que o texto faz referência é o Senhor Deus que saiu do seu trono de glória e veio no meio do lamaçal do pecado, no meio do lodo, no meio do mau cheiro desse barro, para vir escolher um. Que aos olhos de outros esse barro não vale nada, mas aos olhos de Deus tem muito valor. João capítulo 15, verso 16, o texto diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O oleiro tem essa capacidade de ir lá no lamaçal, buscar no meio do lodo um barro para fazer um vaso. Atos capítulo 9, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Saulo, ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele está a caminho de Damasco, indo perseguir os cristãos, mas ele tem um encontro com o próprio Cristo de Deus, e lá ele cai, ele fica cego, ele fica sem enxergar, e ele é levado para um outro determinado lugar, e Deus lá na frente trabalha com Ananias, dizendo, vai até a rua chamada direita, ora por um homem chamado Saulo, que veio, Saulo de Tarso e tal. Aí Ananias, assustado com tal proposta divina, ele fala assim, Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem, eu tenho ouvido que esse homem pega os cristãos, e o cerra na prisão. Aí o Senhor Jesus diz para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então eu venho aqui hoje dizer para você o seguinte, como barro na mão do oleiro, você é escolhido do Senhor, e não foi você que escolheu Deus, não, foi Deus quem escolheu você. Aleluia! Por isso nós devemos adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, porque ele, como oleiro, teve a capacidade de ir até o lamaçal de pecado onde nós estávamos e nos escolher para sermos um vaso escolhido diante dele. Depois que o oleiro
escolhe o barro. Tem uma segunda coisa. O oleiro extrai o barro. O oleiro chega no lamaçal e não fica pensando você que o oleiro é como você, tu. Já viu tu no barro? Você fica escolhendo o lugar para pisar. O oleiro não. O oleiro chega chegando. E quando o oleiro escolhe o barro que ele pretende levar para a olaria, não pensa você que ele fica lá com a pazinha, assim. Não, ele vai cavando o barro, ele vai cavando, cava, vai cavando, tal. E o oleiro se deita sobre o barro e o pega e coloca no carrinho para ser levado para a olaria. Agora, tem um detalhe. Já sentiu o cheiro de barro? É forte e não é um cheiro bom. Mas o oleiro vai lá no barro, abraça o barro, pega o barro e coloca o barro no carrinho e o leva para a olaria. Deus, Ele não abre mão de você. Deus não abre mão. Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Então ele não abre mão do barro. Ele escolheu o barro e ele vai tirar o barro do barreiro, do lamaçal, do lodo e vai levá-lo para a olaria. Lá em Isaías 43 a Bíblia fala assim: não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Pode tentar escapar de Deus, pode tentar fugir de Deus, pode tentar desaparecer de Deus, mas nós somos de Deus, você é de Deus. Deus não abre mão de você. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Deus não desiste. Deus não desiste. O oleiro abraça o barro. Ele pega o barro com vontade e pega, não um pouquinho, ele pega um bloco de barro e coloca no carrinho. Quando ele termina de colocar o barro no carrinho, ele está todo sujo de barro. Mas ele está dizendo: o barro é meu. O barro é meu. Eu escolhi o vaso, o barro, e extraí o barro do barreiro. E quando o barro é extraído do barreiro, do lamaçal, do lodo, esse barro ele vem carregado de impurezas. Esse barro vem sujo, ele vem fedorento, ele vem cheio de pedras. Ele vem cheio de raízes. Ele vem cheio de lixo. Mas mesmo assim, o oleiro pega o barro e leva para a olaria. Aleluia. Você é um barro, como um barro na mão do oleiro. Assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Ele extraiu você do barreiro, Ele tirou você do lodo, Ele não se importou com a sua condição. Agora você é dele. E aí, meu irmão, eu olho para o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Ele sabe quem somos, Ele sabe o que pensamos, Ele sabe todos os nossos caminhos, e mesmo assim Ele não abre mão de nós.
Dá para glorificar a Deus aí ou não? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Irmãos, a princípio a gente veio para Jesus cheio de impurezas. A princípio a gente chega diante de Jesus carregado de impurezas. Essas pedras representam os nossos conceitos e preconceitos para com Deus. Diante de Cristo, com todo um conceito e preconceito acerca de Deus Pai. A gente chega também diante de Deus carregado de raízes, que são as nossas tradições, os nossos ritualismos, a nossa religiosidade. A gente chega também diante de Cristo, cheio de lixo, que são os modismos, as podridões deste mundo, mas mesmo assim, Ele nos pega, Ele nos abraça com sua graça, com sua misericórdia, com o seu amor, põe-nos no caminho, leva-nos para a olaria de Deus. E o oleiro agora segue caminho para a olaria, com o barro sendo carregado, mesmo cheio de pureza, mesmo cheio de pedras, mesmo cheio de raízes, mesmo cheio de lixo, mas ele dizendo: vou fazer desse barro um vaso de honra. Tem um terceiro processo. Quando o oleiro chega na olaria, com o barro. Aí o barro agora extraído do barreiro, do lamaçal, do lodo. Esse barro está cheio de pedras, de raízes, de sujeira. Agora esse barro precisa passar por um processo de purificação. E aí o oleiro, aquele barro, e coloca ele numa plataforma, aonde o oleiro possa, a princípio, poder pisar em cima do barro. Para ver se no barro contém pedra, raiz, lixo, e vai pisando, amassando, tentando, e se encontra alguma pedrinha, vai tirando, uma raiz vai tirando, algum lixo vai tirando, e vai limpando aquele barro. Vai jogando água e pisando, amassando, depois pega aquele barro, põe numa mesa e começa a socar o barro. E não é, não, ele pá, e vai, enrola, e pá, e enrola, e pá, para ver se ainda contém pedra, raízes, sujeira. Deus quer que os seus filhos, Deus quer que os seus filhos sejam purificados. Deus quer que os seus filhos sejam limpos. João 15:2. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. E aí o oleiro está lá amassando, batendo no barro, e depois pega o barro, joga no chão de novo e pisa, vai pisando, depois pega o barro, coloca na mesa e vai batendo, passa um rolo, e passa pau, e vai amassando, para purificar o vaso, purificar o barro. Aí Deus enfatiza Jeremias, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. E Deus trabalha na vida do homem assim, sarando o homem,
transformando o homem. Deus, como oleiro, Ele precisa tirar as impurezas do barro, que somos nós. Uma coisa interessante. Depois que passa por esse processo de pisa, bate, aí coloca o barro num lugar onde ele fica ali de molho, esperando para ver se aparece mais alguma coisa. E aí, meu irmão, tem barro que começa a criar bolha. Já fez polenta? E começa a soltar aquelas fumacinhas. Tem barro, tem barro que começa a criar bolha. Fica bolhudo. Sabe o que significa essas bolhas? Orgulho. A soberba. A ganância. Os vícios. As manias, os hábitos, os pecados escondidos. Aí o barro está lá, o oleiro vai lá tomar um cafezinho, quando ele volta o barro está cheio de bolha. E o que tem que fazer com o barro cheio de bolha? Pega o barro, joga no chão, pisa nele de novo. Pisa. Pega o barro, coloca na mesa e bate. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E aí eu fico olhando alguns barros, irmão, cheio de bolha. Peito de pombo. Nariz empinado. Aí eu falo, Deus vai pegar esse barro e vai amassar. Deus, Ele amassa o barro, Deus transforma o barro e Deus muda o barro. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz a Bíblia: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não pense você que Deus fica querendo massagear seu ego. Pelo contrário, Deus quer a sua transformação. Deus quer a sua mudança de vida. Deus quer a sua purificação. Deus quer a sua limpeza. Deus quer tratar você, mudar você. Se ele tiver que amassar, Ele vai amassar. Se Ele tiver que bater, Ele vai bater. Porque Ele corrige aqueles que amam. Uma igreja mais avivada, o povo glorificava a Deus. É um processo doloroso, é um processo doído, mas que traz benefícios maravilhosos. Assim como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor. Isaías 43, verso 13, a Bíblia fala: antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu. Eu venho aqui hoje, na unção do boi selvagem, para dizer para você o seguinte: que Deus vai transformar a gente numa pessoa maravilhosa, numa pessoa melhor, renovada, avivada, cheia do poder do Espírito Santo, porque é isso o propósito de Deus para a nossa vida. Aleluia. E deixa eu liberar uma palavra aqui. Tem gente que já está saindo da tábua de Jeová. Tem gente que já está cansado de ser amassado. E o processo de passar pelas pisadas de Deus e das mãozadas de Deus já está acabando. Mas tem gente que já está entrando na tábua de Jeová.
Vai doer um tempo, vai ficar dolorido. A Bíblia fala em Provérbios 17:3 que o crisol é para a prata, o ouro é para o forno, mas Deus é quem prova os corações. Deus muda, Deus transforma e Deus amassa, mas Ele faz nova. Ele torna novo, Ele renova, Ele aviva. Ele é Deus. Beleza. Pois bem, aí tem um quarto processo. Depois que o barro está lá purificado, sem pedra, sem raiz, sem lixo, sem bolha. Agora, aquele barro, ele é levado para o torno. Agora é o processo do moldar o vaso. Ou melhor, moldar o barro. Aí o oleiro senta no torno, coloca o barro e começa a girar o torno. E ali com suas mãos começa a moldar o barro. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. E qual é a palavra de Deus? Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor. Aí o oleiro pega o barro, coloca no torno e começa a girar o torno. Sabe aquele período da sua vida que parece que está tudo confuso? Aí você fala, é o Bedegueba. É o Bedegueba. Não, só pode. Eu não estou entendendo nada. É Deus. É Deus agindo. É Deus querendo moldar você. Tratar você. É Deus querendo fazer algo extraordinário na sua vida. E é interessante que quando o barro está lá no torno, o oleiro já tem ideia do que ele quer fazer com o barro. E aí, meu irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem gente que quer andar com Deus do seu jeito. Não, eu quero andar com Deus, eu quero ser crente, eu quero ser evangélico, eu quero ser gospel, eu quero ser cristão, seja lá o nome que você queira dar. Aí você fala assim, mas do meu jeito. Eu não quero ter muito compromisso, não. Eu quero só frequentar a igreja de vez em quando receber umas oraçõezinhas, de vez em quando fazer uns pedidozinhos, de vez em quando dou uma ofertinha. Não tem como andar com Deus do seu jeito. Não tem como andar com Deus segundo a sua vontade. Jesus disse o seguinte, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como diz a sua axiologia. Não se pode andar com Deus da sua maneira, do seu jeito. O oleiro já sabe o que ele já tem ideia do que fazer com aquele barro. Então ele começa então a moldar aquele barro. Dar forma àquele barro. Oh, louvado seja Deus. Eu venho aqui hoje em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, para dizer a vocês, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor. Então o oleiro com suas mãos começa a dar forma ao barro. E ele vai apertando, ele vai moldando, passando os dedos, ele vai apertando, ele quer moldar o barro. E Deus vai fazendo isso na nossa vida. As intempéries da nossa vida é Deus nos moldando. É Deus nos moldando. E Ele vai nos apertando, Ele vai tirando uma coisinha ali. E à medida que Ele vai modelando o barro, Ele vai jogando água.
joga água e vai deslizando a sua mão naquele barro, até dar forma àquele barro, até ele criar uma certa forma. E quando o barro começa a criar uma certa forma, o oleiro coloca uma mão por dentro e uma mão por fora e começa então a fazer todo um processo de alisar o barro, trazendo forma de um vaso. E aqui, meu irmão, é algo maravilhoso. Essa mão da parte de dentro é Deus agindo na parte interior do homem. Deus opera dentro de nós. Deus age dentro de nós. Deus molda o nosso caráter. Deus trata a nossa vida interior. Deus conserta aquilo que está desarrumado dentro da nossa vida. Ele vai restaurando-nos por dentro também. É o oleiro. E nós somos o barro. E no lado de fora tem uma outra mão trabalhando para o lado de fora também. Mão para dentro e mão para fora trabalhando na parte exterior. Deus trabalha no nosso testemunho cristão. As pessoas olham o barro, mas quando o oleiro começa a nos moldar, as pessoas começam a ver um vaso. Que Deus transforma. Deus tira essa identidade de barro e coloca uma identidade de vaso. Aí alguém vai dizer assim, mas não era barro? Era. Mas que vaso? É Deus. Ele vai trabalhando, e não é assim primeiro por dentro, não, é dentro e fora, dentro e fora. Trabalhar por dentro, comunhão, restaurando o nosso interior, a nossa alma, vai restaurando por dentro e vai restaurando por fora. O nosso testemunho cristão, as pessoas precisam olhar que agora a gente é vaso de honra. Guardado dentro de um bom tesouro, que é a presença de Deus. As pessoas têm olhado você como? Barro ou vaso? As pessoas têm olhado você e têm visto barro, sujo, feio, fedorento, cheio de bolha, cheio de pedra, cheio de lixo, cheio de raízes. Ou eles têm olhado para você e falado assim, não, alguma coisa aconteceu ali, porque ele era barro, agora é vaso, e um vaso de honra, um vaso bonito, um vaso restaurado, um vaso renovado, um vaso útil. Deus vai trabalhando por dentro e por fora. E por último, depois que o oleiro está lá, modelou o vaso, modelou o barro, agora é um vaso bonito, bem moldadozinho, segundo a sua ideia, segundo o que ele tinha em mente. Agora, o barro precisa enfrentar o fogo. O oleiro escolhe o barro, o oleiro extrai o barro, o oleiro purifica o barro, o oleiro molda o barro, tornando ele vaso. Agora o vaso, moldado, lindo, tem que passar pelo processo do fogo. Aí você fala assim, é mais luta, é mais provação? Não. Porque quando o oleiro, com muito cuidado, coloca o vaso modelado no forno e deixa ele lá 24 horas assando, é para que o mau cheiro do barro saia. O Espírito Santo tem esse poder. O Espírito Santo traz sobre nós o bom perfume de Cristo. O Espírito Santo, um amigo fiel Espírito Santo vem e nos perfuma com a graça divina, nos perfuma com a misericórdia do Senhor, nos perfuma com o amor de Cristo.
o processo de colocar o vaso modelado no fogo, além de tirar o mau cheiro, finaliza o processo de purificação. Porque o ouro, para ficar bem mais purificado, é mais fogo. O barro, o vaso agora, modelado, para ficar mais resistente, é fogo. Fica 24 horas no fogo. Para sair de lá, resistente. Para aguentar o que vai ter dentro dele. Que o Espírito Santo pegue você. Que o Espírito Santo acenda o seu coração. Que o Espírito Santo renove a sua vida. Que o Espírito Santo reavive você. Que o Espírito Santo modele você. Que o Espírito Santo tire de você todo cheiro de apatia, todo cheiro de letargia, todo cheiro de mornidão espiritual. Que o Espírito Santo incendeie você. Que o Espírito Santo finalize o processo de purificação em sua vida. Que o Espírito de Deus venha com poder sobre a sua vida. E por fim, depois que agora o vaso ficou 24 horas no forno, com muito cuidado, o oleiro pega aquele barro, aquele vaso agora, e coloca ele num lugar para receber vento. Aleluia! Glória a Deus. Coloca aquele vaso para receber um vento. Imagine o choque que é aquilo, para provar resistência. Esse vaso agora, recebendo aquele vento, para ser resfriado, é o tempo da espera. É o tempo da submissão. Deus, como oleiro, nos pega e coloca a gente lá para receber o frescor do Espírito. É aquele tempo de submissão, aquele tempo de espera, para quebrar em nós toda impaciência, toda inquietude. Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A mensagem de Deus para a tua vida é essa. Como barro, nas mãos do oleiro, assim sois vós, na minha mão, diz o Senhor, ó casa de Israel. Deus chegou para Jeremias e falou, desce, Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Aí você veio para um culto desse hoje, esperando receber uma palavra de encorajamento, uma palavra que vai mudar a sua história, afinal de contas é ano da nova história. Aí você vem aqui e ouve o seguinte, eu sou barro na mão do oleiro. Sou escolhido de Deus, Deus me extraiu do lamaçal, Deus está fazendo um processo de purificação na minha vida. Deus está me moldando, Deus está me colocando no fogo e Deus está me fazendo esperar. Deus está me fazendo ser submisso, devoto a Ele. Que a vontade de Deus seja feita sobre nós.